Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa live devocional nessa segunda-feira fria aqui em Maringá, dia 19 de junho de 2023. Hoje nós vamos continuar a nossa leitura do livro de Salmos e vamos ler o Salmo 120. Então já abre aí a sua Bíblia no Salmo 120 para acompanhar a leitura junto comigo. Para quem não me conhece, eu sou a Lidiane Rosa, escritora, mentora de mulheres cristãs e estou falando de Maringá, no Paraná. Aqui continua muito frio. Como que está? Onde você mora? Fala pra mim onde você mora, da onde você tá me assistindo. Bom dia, Nana. Bom dia, Mara. Bom dia, Siqueira 4525. Seja muito bem-vinda a todas vocês que estão aqui comigo. É sempre muito bom ter vocês aqui. É sempre muito bom poder compartilhar a palavra de você nessas manhãs. Ó, a Lívia, Steny Live tá falando de Mato Grosso. Bom dia, Michele. Gi, sou de Cascavel. Bom dia! Uau, de Cascavel aqui do Paraná. Seja muito bem-vinda, Gi. Minha irmã mora em Cascavel. Diz que aí também faz muito frio, venta bastante, né? Bom dia, Massiqueira de São Paulo, a Michele de Cuiabá, Mato Grosso, a Nana de Eusébio, Ceará. Bom dia, Flávia. Olha, Siqueira, qual que é o seu primeiro nome? Fala pra mim, você é aqui de pertinho de Maringá, Nova Esperança. Seja bem-vinda. Que bom ter você aqui. É raro ter pessoas pertinho de Maringá aqui na live. Geralmente as pessoas estão lá de longe. Gi, tá frio, mas tem sol. Tem sol aqui não, aqui o tempo tá bem nublado. Amanheceu nublado e aquele friozinho. Chegou o inverno, né? Oficialmente só dia 21, mas pra nós já chegou o inverno. Ronilzea, bom dia, querida. Seja bem-vinda. Andréa, Fortaleza, um sol para cada habitante. Que delícia, Fortaleza. Tenho muita vontade de conhecer Fortaleza também. Oi, Érica, querida. Minha querida colega da escola de mentoras tá aqui também, Érica. Seja bem-vinda. Érica, já fica o convite, tá? Quero você aqui um dia na nossa live de Salmos junto comigo para fazer uma reflexão devocional junto com as minhas seguidoras, tá bom? Fica o convite. A gente faz live segunda, quarta e sexta-feira. Aí você pode escolher o dia que fica melhor pra você, tá bom? Pela manhã, sempre, tá? Vai ser uma honra, um privilégio ter você aqui conosco na nossa live, tá bom? A Erika tá lá nos Estados Unidos nos assistindo. Steny, minhas filhas moram em Maringá. Ai, que legal! Bom dia, mentora. Bom dia, Sandra. Tudo bem com você? A Sandra também tá nos acompanhando lá dos Estados Unidos, de New Jersey, né? Mandei um livro pra Sandra lá em New Jersey. Gente, vocês acreditam? O meu livro vai chegar lá nos Estados Unidos? Glória a Deus. A Ronilce é de Manaus, Amazonas. Um beijo para todas as minhas seguidoras de Manaus que estão sempre aqui presentes. Já mandei tanto livro para Manaus, tão longe, e elas me prestigiam, sempre são muito carinhosas comigo. Sonho também ir para Manaus um dia, que é a sede da igreja que eu congrego, né, da NIB. Surgiu lá em Manaus, tenho muita vontade de conhecer a igreja lá. Um dia, em nome de Jesus, eu vou. Um beijo para vocês, viu? E o meu irmão mora em Maringá. O seu irmão mora aqui. A minha irmã mora lá em Cascavel. Daniele, bom dia de Goiânia, Goiás. Frio suave aqui. Darlene Mari. Seja bem-vinda, Darlene, lá de Nova Esperança, né? Tá pertinho aqui de mim. Nídia, bom dia, Pacaju, Ceará. Uau, aí deve estar quente também, né? Uau, que honra, já aceito o convite. Ótimo, então depois você me fala lá qual o dia que você quer vir participar aqui comigo dessa live, tá bom? Tenho certeza que você tem uma palavra que o Senhor já colocou no seu coração para abençoar as mulheres aqui. A Miriam, Paraíba, tá sol mais frio. Tá friozinho aí também? Oi, Isabel, seja bem-vinda. Já comprou o seu livro, é verdade. Seu livro já tá separadinho aqui pra enviar. Em nome de Jesus, eu vou conseguir enviar hoje pra você, tá bom?
Geólia França, bom dia, mulher abençoada. Um cheiro pra você com carinho e paz do Senhor. Obrigada, Geólia. Deus abençoe a sua vida. Já abriram? Alexa, próxima. Alexa, próxima. Alexa, volume 3. Melhorou. Leonisa do Rio de Janeiro, seja bem-vinda. Bom dia pra você. Aí tá friozinho também no Rio? Queridas, quem já abriu a Bíblia no Salmo 120? Salmo 120 é a nossa leitura de hoje. Quem está com a Bíblia aberta aí no Salmo 120, esperando a nossa leitura de hoje, que é uma leitura rápida, curta. O Salmo 120 tem apenas 7 versículos, mas traz uma reflexão muito importante. Obrigada pelo seu comentário. Vou fixar aqui, Salmo 120, para as próximas mulheres que entrarem já saberem o que nós estamos fazendo aqui. Paulinha de Belém do Pará. Glória a Deus, mulheres de todo o Brasil aqui comigo. A Lucy Marta, bom dia, paz de Cristo. São Paulo, friozinho com sol. Aí também faz frio, né? Quem tá com a Bíblia aberta? Fala pra mim. Quem está com a Bíblia aberta para fazermos a nossa leitura do Salmo 120 juntas? Quem já está com a Bíblia aberta, esperando a leitura? Bom dia, Sandra, graça e paz. Ó, a Ronilce tá, a Gi já tá com a Bíblia aberta. Lucineide de Natal, Rio Grande do Norte, seja bem-vinda. Ó, a Renata de São Bernardo do Campo, muito bem-vinda, Renata, que bom ter você aqui. A Sandra de Belém do Pará, que gostoso ter vocês aqui, gente. A internet, quando ela é usada com propósito, ela é uma bênção, né? Ela nos conecta a pessoas de lugares tão distantes, né? É maravilhoso isso. A Renata, tô com a Bíblia aberta. Amém. Vamos iniciar nossa leitura, então? Minha Bíblia, queridas, é uma NAA. Sempre falo isso pra vocês, da versão que eu tenho usado, né? Pra ler o livro de Salmos, porque pode ser que a sua versão, provavelmente a sua versão é diferente. Existem diversas versões do texto bíblico e pode ser que a nossa leitura tenha uma pequena diferença. Então, a minha Bíblia é uma NAA, é uma Nova Almeida atualizada. A Bíblia que eu tenho usado para ler, para fazer a live devocional com vocês, é a Bíblia de Toda Mulher, da editora Quatro Ventos, que traz essa versão da Nova Almeida atualizada. Na minha Bíblia, o Salmo 120 tem o título Contra as Más Línguas. Contra as Más Línguas. E fala que é um cântico de peregrinação. Não fala quem é o autor, mas diz que é um cântico de peregrinação. Um cântico de alguém que está em peregrinação, que está em viagem, que está peregrinando em terra estrangeira, ou seja, não está na sua própria nação, não está na sua pátria, mas está peregrinando por aí. Então é um cântico, um salmo de alguém que está nessa fase de peregrinação, tá bom? E fala contra as más línguas. A Sandri Pimental, estou em Connecticut. Que legal! Eu tenho uma amiga aí em Connecticut, a Cris Nascimento. Também mora aí, seja bem-vinda. Ah, então é um cântico pra você. Pois é. Então, o tema do Salmo é contra as más línguas. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Flávia. Seja bem-vinda, querida. Estão me ouvindo bem? Posso começar a leitura? Eu tô achando a música de fundo ainda muito alta. Alexa, volume 2. Melhorou. Obrigada, vida. Então vamos lá. Contra as más línguas, cântico de peregrinação, Salmo 120. Bom dia, Miriam. Eu tava sentindo falta de você aqui. Vamos lá. Salmo 120. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que lhe será dado ou lhe será acrescentado, ó língua enganadora?
flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Vou ler mais uma vez. O salmo é curtinho, dá pra gente ler 2 vezes, tá bom? Então, vou começar de novo a leitura. Na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que lhe será dado ou será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Zimbro, eu pesquisei, é um tipo de madeira que quando queimada em alta temperatura, ela se torna carvão, ela é utilizada para fazer carvão. Então, que ele tá falando assim, o que a língua enganadora ganha? O que você ganha mentindo? O que você ganha difamando pessoas? O que você ganha com a sua língua afiada? Você ganha flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro, né? Então, não fique impune aquele que mente, aquele que ofende, aquele que calunia o seu próximo, né? Há juízo, né? A justiça e a juízo vindo do Senhor. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz, quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Então, aqui a gente tem o salmista, a gente não sabe quem ele é, não tem aqui a autoria do salmo. Muitas pessoas acreditam que pelo conteúdo do salmo seja um salmo de Davi, né? Ele viveu muitos anos peregrinando, fugindo da perseguição do rei Saul e foi vítima também de muita calúnia, de muita perseguição, foi vítima de muitos lábios enganosos, de muita língua mentirosa. Existem várias passagens em que, né, pessoas tramam contra a vida dele, nesse sentido, né, de caluniarem, de buscarem destruí-lo. Então, muitas pessoas acreditam que esse salmo seja um salmo de Davi, nesse tempo de angústia, nesse tempo que ele passou muitos anos, né, fugindo da ira e da perseguição injusta do rei Saul. E aqui ele se queixa, aqui ele lamenta e ele fala o quanto ele sofre por causa dos lábios mentirosos, por causa da língua enganadora, por causa daqueles que o caluniam, que buscam, né, atingi-lo através das suas palavras, das suas mentiras, das suas ofensas e das suas calúnias. Ele fala, na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. E aí ele faz uma pergunta, o que ganha uma pessoa que faz esse tipo de coisa? Qual é a recompensa? Né? O que você ganha sendo mentiroso? O que você ganha caluniando pessoas, ofendendo pessoas? Qual que é a recompensa da sua língua venenosa? Qual que é a recompensa da sua língua afiada? E ele fala, flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Então ele fala, não fica impune, não fique impune quem mente, não fique impune quem calunia, não fique impune quem provoca contenda entre pessoas, quem coloca uma pessoa contra a outra não ficará impune, o Senhor está atento a isso, né? Haverá juízo e justiça. E aí ele fala, ai de mim, né? Porque faz muito tempo que eu habito com aqueles que odeiam a paz. Faz muito tempo que eu habito entre pessoas que não querem a paz. Eu sou de paz. Ele fala, eu sou de paz. Eu sou uma pessoa pacífica. Eu busco a paz. Eu busco conviver em harmonia com os meus irmãos. Eu busco conviver em paz com o próximo. Porém, quando eu falo, eles teimam pela guerra. Quando eu falo, quando eu me manifesto, ou seja, aquelas pessoas que interpretam tudo errado, você fala uma coisa, mas elas teimam em te atacar, elas teimam em denegrir a sua imagem, elas teimam em caluniar você. E o salmista aqui tá passando por essa situação. E é uma circunstância, querida, que é tão atual, né? Nós vivemos isso muitas vezes. Muitas vezes você nem tá naquele ambiente, não é verdade? Você nem tá naquele lugar e o seu nome surge, a fofoca acontece, né? Mesmo quando você se ausenta de alguns lugares,
né? A fofoca acontece, a mentira acontece, as pessoas estão te caluniando, as pessoas estão criando contendas com você. E isso acontece com todo mundo. É por isso que eu falo que a Bíblia é o livro mais atual que existe. Ela tem resposta para tudo. O mundo é mundo desde que ele existe. As pessoas são pessoas desde, né, da criação de Adão e Eva. Então, os tempos mudam, a cultura pode ser muito diferente da nossa, os costumes, as tradições podem ser muito diferentes do que nós vivemos hoje. Mas a essência do ser humano é a mesma. A maldade sempre existiu, não é verdade? Né? Então, quando a gente lê a história de personagens da Bíblia, a gente se identifica por quê? Porque são os mesmos conflitos, são os mesmos problemas, né? São as mesmas dificuldades que nós vivemos hoje. Então, pessoas são pessoas desde sempre. E a essência do ser humano sempre foi a mesma. E nós sempre vamos passar por essas dificuldades. E o que fazer? O que fazer quando nós somos vítimas de uma calúnia? O que fazer quando falam contra mim? Quando apontam o dedo de forma injusta? Lidiane, estão me acusando, estão me caluniando, estão dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo. Se levantam contra mim, mesmo quando eu não estou naquele ambiente, o meu nome surge na boca dessas pessoas caluniadoras. Tenho sido vítima da língua mentirosa, do falso testemunho. O que eu posso fazer? E aqui está a resposta. O que o salmista faz no momento da dor, no momento da angústia, no momento da injustiça? Ele diz: na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me ouve, porque é isso que o consola. A certeza de que ele clama ao Senhor na angústia e o Senhor o ouve. Então hoje eu quero dizer pra você, mulher, que se você tem sido vítima desse tipo de coisa, se você se identificou com esse salmo, se você tem ficado angustiada e aflita por causa de lábios mentirosos, de línguas afiadas, eu quero dizer pra você: não se defenda. Não se justifique. Não responda na mesma moeda, não tente se defender, não tente falar mais alto que o outro. Não entre em discussões que só vão ferir o seu coração, que só vão te magoar e que não vão resolver nada. Muitas vezes a gente acaba caindo nessas ciladas, né? Caindo na cilada de entrar numa discussão, de tentar se defender e só piora a situação. Aquilo só te machuca ainda mais. Aquilo só fere ainda mais o seu coração. Deixa eu falar pra você, nós temos um advogado fiel, nós temos um justo juiz. Alguém que nos defende. E tem uma amiga minha, a Alvina Boldori, que ela fala uma frase que eu acho muito verdadeira. Ela fala que a verdade não precisa ser justificada. A verdade, ela não precisa de defesa. Então, se você tem a verdade com você, não se defenda. Não busque se justificar para os outros, mas clame ao Senhor na sua angústia, crendo que Ele responde. Porque Ele responde. Vamos supor que esse salmo seja de Davi. Nós sabemos qual foi a resposta de Deus na vida dele. As pessoas se levantaram, né, para destruir, para caluniar, para persegui-lo, e foi tudo em vão, né? Porque o plano do Senhor, as promessas do Senhor se cumpriram na vida dele, independente do que as pessoas fizeram ou não. Então, não se justifique, não tente se defender. Deixe a resposta com Deus. Eu aprendi que quando você não se defende, quando você não responde a ofensa, você dá a oportunidade de Deus responder no seu lugar. E a resposta dele é muito melhor que a sua. Amém? Então, não se preocupe. Faça como o salmista aqui no Salmo 120. Clame ao Senhor na sua angústia, crendo que Ele responderá por você, Ele fará justiça por você. O tempo, ele é maravilhoso, o Senhor usa o tempo para trazer a verdade à tona. A verdade, ela sempre aparece. A verdade não precisa de defesa. Ela sempre aparece. Ela sempre aparece. E aquelas pessoas que te caluniaram, que falaram mal de você, vão te pedir perdão, vão se arrepender.
porque se levantaram, né, para falar mal de você, se envolveram em fofocas. E, infelizmente, isso também é muito comum no nosso meio cristão, né? Muitas vezes o que mais nos dói não é a ofensa daquele que é estranho, do desconhecido, é daqueles que caminham conosco, daqueles que nós conhecemos, daqueles que sentam à mesa, né? Já sentaram na nossa mesa e que, infelizmente, às vezes nos caluniam. Mas também muitas vezes, querida, nós somos aquelas que caluniam também. E nós precisamos prestar atenção nisso. Como o salmista aqui diz, o que é acrescentado para a língua enganadora? O que você ganha com a sua língua afiada? O que você ganha quando você faz fofoca, quando você fala mal de alguém, quando você cria contenda? O que você ganha, né, tendo essa língua venenosa, essa língua maliciosa, essa língua afiada para falar dos outros? Você não ganha nada. Você ganha, né, o Provérbios diz que cada um vai comer do fruto da sua boca. Então, querida, não pense que aquela sua palavra vai ficar impune, porque não fica, não. E nós precisamos prestar atenção. Nesse sentido, eu quero ler com vocês Provérbios 16, que fala sobre algumas coisas que Deus odeia. Lidiane, Deus odeia? A prática pecaminosa, Deus odeia. O pecado, Deus odeia. Por que Deus odeia o pecado? Porque o pecado afasta você de ser quem Deus criou você para ser. Por isso que Deus odeia o pecado. Mas Deus não é só amor, Lidiane. Deus odeia o pecado, sim. Deus odeia o pecado. E eu quero ler com você aqui. Alguns versículos do Provérbios 16. Amém? Que fala de algumas coisas que o Senhor odeia. E algumas coisas que o Senhor odeia são relacionados. Não tô achando na minha Bíblia. Vou procurar aqui no Google. Quando você tiver dúvida, mulher, de algum versículo que você não tá encontrando, procura no Google, digita lá, tá? O Google tem resposta pra tudo. Às vezes, Lidiane, qual que é a passagem que fala tal coisa? Gente, em vez de perguntar pra mim, pesquisa lá no Google, rapidinho que você encontra. Porque não é todas as passagens que você vai ter de cor, né? Você tem o versículo na sua mente, mas você não tem exatamente a passagem. Então, é uma passagem que fala de 7 coisas que o Senhor odeia. Eu vou pesquisar aqui, ó. 7 coisas que Deus odeia. Pronto. Pronto, já aparece. Provérbios 6, não é Provérbios 16. Tá rindo? É verdade. É verdade, sabia? Às vezes a pessoa pergunta, gente, em qual passagem tal coisa? A pessoa podia pesquisar no Google, né? Mas é que tem gente que quer tudo mastigadinho. Quando eu tenho dúvida, eu pesquiso. Rapidinho. Aparece. É Provérbios 6, do 16 ao 19. Pronto. Do 16 ao 19. Provérbios 6, do 16 ao 19. Olha só o que fala. Provérbios 6, do 16 ao 19. 6 coisas o Senhor odeia, e uma 7ª a sua alma detesta. Olha só. 6 coisas o Senhor odeia, e uma 7ª a sua alma detesta. Isso mesmo, Provérbios 6, do 16 ao 19. Então, tem 6 coisas que ele odeia e uma 7ª a sua alma detesta. Então, tem coisa que Deus odeia sim, tá? Existem práticas pecaminosas, o pecado o Senhor odeia. O Senhor não odeia a pessoa, tá? A gente precisa entender isso. O Senhor não odeia o homem. O Senhor não odeia a pessoa que pratica o pecado. Mas o Senhor odeia a prática do pecado. Porque a prática do pecado, o pecado afasta você de ser quem Ele criou você para ser.
Amém? Então, olha só. 6 coisas o Senhor odeia e uma 7ª a sua alma detesta. Olhos cheios de orgulho. Então, olha o que o Senhor odeia. Olhos cheios de orgulho. Pessoa orgulhosa. Então, se você que tá aí acha bonito ser uma pessoa orgulhosa, isso é detestável aos olhos de Deus, tá? O Senhor não gosta de orgulho, gente orgulhosa. Aliás, a palavra de Deus fala a todo momento que o orgulho precede a ruína, mas os humildes serão exaltados. Então, aquele orgulho que te impede de perdoar, que te impede de você ser uma pessoa humilde, que faz você se sentir melhor que os outros, né? Eu sou mais santa, eu sou mais crente que os outros. Isso daí o Senhor detesta, tá bom? Então, cuidado com o orgulho, tá? Arranca o orgulho do seu coração. O Senhor não resiste a um coração humilde. O Senhor não resiste a um coração humilde e quebrantado, mas Ele rejeita o orgulhoso. Então, cuidado com o orgulho. Então, outra coisa, ó, olhos cheios de orgulho, língua mentirosa. O Senhor detesta língua mentirosa. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia discórdia entre irmãos. Então, eu vou ler de novo, ó. 6 coisas que o Senhor odeia. E tem uma 7ª que Ele detesta, que Ele abomina. Então, 1. Olhos cheios de orgulho. 2. Língua mentirosa. 3. Mãos que derramam sangue inocente. 4. Coração que faz planos perversos. 5. Pés que apressam a fazer o mal. 6. Testemunha falsa que profere mentiras. E aquilo que Ele mais detesta, que Ele mais abomina é o que semeia discórdia entre irmãos. Sério isso, né, mulher? Forte isso, né, mulher? O que semeia discórdia entre irmãos é o que o Senhor mais detesta. Então, percebe de que essa lista de coisas que o Senhor detesta, que o Senhor odeia, 3 são praticadas com a língua. 3 são praticadas com a língua. Quer dizer, língua mentirosa, né? O testemunho falso e o que semeia discórdia entre irmãos. Ou seja, tudo que é praticado com a língua. Como você tem usado a sua língua, mulher? Isso é muito sério. Isso é muito sério e a gente negligencia, querida. Pecado é pecado. Não existe pecadão e pecadinho. Pecado é pecado. Tem o mesmo peso pro Senhor. Lidiane, mas eu procuro ter uma vida santa. A minha vida é toda certinha. Eu sou super religiosa. Mas como que tá a sua língua? Como que você tá usando a sua língua, mulher? Você tá usando pra julgar pessoas, pra acusar pessoas? Tá usando pra semear discórdia? Tá levando conversa? Sabe aquela pessoa que fala aqui uma coisinha, vai lá, leva a conversa para outro. Sabe aquele leve e traz? Não seja assim. Aliás, deixa eu falar uma coisa pra você, mulher. Cuidado com esse tipo de amizade. Porque a pessoa que fala mal de outro pra você, vai falar mal de você pro outro. Cuidado com esse tipo de amizade. Se afaste desse tipo de amizade. E cuidado com a forma como você usa a sua língua. Seja que nem o profeta Isaías, que disse: ai de mim, que sou uma pessoa de lábios impuros. Santidade também começa pela língua, mulher. Santidade começa pela língua. O que Jesus disse quando os fariseus questionaram que eles não lavavam as mãos? Seus discípulos não lavam a mão para se alimentar. O que Jesus disse? Jesus disse que o que envenena, né? O que faz mal não é o que entra, é o que sai da boca. Né? É o que sai da boca que envenena, é o que sai da boca que faz mal, que fere, que machuca, que calunia, que cria contenda, que gera confusão. O que você está fazendo com a sua língua, mulher de Deus?
Deixa eu falar um negócio pra você, mulher. Se não é pra somar, se não é pra edificar, se não é pra curar, se não é pra fortalecer, se não é pra exortar com amor, então fica calada. Fecha a sua boca em nome de Jesus. Fecha a sua boca em nome de Jesus. Tem gente que vive envolvida em confusão, vive envolvida em fofoca, vive envolvida em problemas por causa da língua, porque não segura a língua, porque fala demais, conta muito, fala da sua vida para todo mundo, abre a sua intimidade para qualquer pessoa, né? Conta da sua vida, não segura a sua língua. Fale menos. A sabedoria, ela reside no silêncio. A sabedoria reside no silêncio. Alexa, próximo. A sabedoria, ela reside no silêncio. Então se cala, mulher. Se cala. Há muito tempo atrás, muito antes de eu ter essa página, eu lembro que eu entrei um dia, na época eu usava Facebook, hoje eu uso pouco, eu tenho a minha página lá, mas eu uso muito mais o Instagram. Então, há muito tempo atrás, eu entrei no Facebook e eu lembro que eu fiquei muito triste porque eu vi algumas publicações de crentes que eram muito tristes de ler. Dando indireta, discutindo na internet, era triste de ver. E eu fiquei triste, eu olhei para aquilo e eu falei, Senhor, não foi para isso que nós somos chamados. Essa não é a postura de um cristão. Nós somos chamados para ser sal, para ser luz do mundo, para levar a palavra de Deus, para curar, para edificar, para abençoar pessoas. Não foi para isso que nós fomos chamados. E naquele momento eu tomei uma decisão. Eu me comprometi a usar as minhas redes sociais para edificar pessoas. Se não for para somar, se não for para edificar, se não for para abençoar, eu não vou publicar. Eu não vou escrever. E é isso que eu tenho feito. E quando eu fiz aquela oração, eu nem imaginava que um dia de fato eu estaria aqui fazendo esse trabalho. Nem pensava em fazer isso. Mas naquele momento eu me comprometi. Senhor, eu não vou publicar em direta, não vou discutir com pessoas em redes sociais. Não vou. Se não for para edificar, se não for para somar, não vou publicar. E é o que eu tenho feito. É o que eu tenho feito desde então. Se não for para edificar, se não for para abençoar, se não for para curar, não fale, não publique, não poste. Deixa de lado as indiretas. Como é que fala? Rejeite, resista. Resista a palavra. Resista à vontade de publicar uma indireta. Resista. Sabe aquelas indiretas no status do WhatsApp? Resista. Resista. Eu vou falar pra você, também já cometi esses erros. Mas quando eu tomei a consciência, eu tomei essa decisão de nunca mais publicar nada que fira, que machuque alguém. Porque você não ganha nada com isso. Tem pessoas que se gabam por serem sinceras demais. E uma vez eu publiquei algo aqui, uma frase aqui no meu Instagram, e algumas mulheres até se ofenderam, não gostaram do que eu publiquei. Mas eu ainda acredito nisso e eu ainda afirmo. A sinceridade, ela precisa passar pelo filtro da sabedoria. A sinceridade, ela precisa passar pelo filtro da sabedoria. Porque senão, mulher, é pura maldade. Tem muita maldade disfarçada de sinceridade por aí. Ah, eu sou muito sincera, eu falo mesmo. Não tenho filtro não, eu falo na cara. Parabéns, você tem ferido pessoas. Você tem machucado pessoas. Ser sincera demais, sim, nós precisamos ser sinceras. Mas com sabedoria. Com sabedoria. Com sabedoria. Será que
Agora, se eu falar isso para aquela pessoa, ela vai compreender? Será que não é melhor eu esperar um tempo certo? Um tempo certo, um tempo que aquela pessoa tiver com o coração quebrantado para ouvir o que eu tenho para dizer para ela. A gente fala na hora da raiva, a gente fala no ímpeto. Não é assim que uma mulher de Deus deve se comportar, querida. Deixa eu te falar. Uma mulher de Deus, ela tem que ser diferente. Já tem muita gente amargurada por aí, já tem muita gente mal educada por aí, já tem muita gente que fala sem pensar por aí. A mulher de Deus tem que ser diferente. A mulher de Deus tem que ser sábia nas suas palavras. Tem que passar sua sinceridade pelo filtro da sabedoria. Não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo que você pode falar tudo que vem à sua mente, não. Repete a frase: sinceridade precisa passar pelo filtro da sabedoria. Quando eu publiquei isso a primeira vez aqui no meu Instagram, eu fui até ofendida por isso. Teve gente que me xingou. Ah, então quer dizer que a gente não tem que ser sincera? Eu falo mesmo. Pois é. Existe tempo. A palavra de Deus diz que existe tempo para todas as coisas. Inclusive tempo de falar e tempo de se calar. Há tempo de falar e tempo de se calar. E a gente precisa ter essa sabedoria nas nossas palavras, sim. Senão a gente fere, a gente machuca. E você não foi chamada para isso, mulher. Você foi chamada para restaurar vidas. Você foi chamada para curar pessoas. Você foi chamada para levantar outras mulheres. Ah, e tem gente que não leva desaforo para casa, né? Mas isso é o comportamento do mundo. E a mulher de Deus, ela anda na contramão do mundo. Ela faz aquilo que para o mundo parece loucura. A frase do dia: sinceridade tem que passar pelo fruto da sabedoria. Vamos publicar isso no Instagram hoje? Vamos fazer isso? Já que vocês gostaram tanto dessa frase, publica lá nos stories e me marca. A sinceridade tem que passar pelo filtro da sabedoria. Faz um print dessa live e me marca lá. A sinceridade tem que passar pelo filtro da sabedoria. Senão é pura maldade. Senão é só maldade. Tem muita gente que se diz sincera e tem orgulho disso. E peca duas vezes, né? Porque é maldosa e orgulhosa. Então, cuidado. Reveja suas palavras. Reveja suas palavras. Eu sei que isso às vezes pode doer um pouquinho, né? Ser confrontada nisso pode doer um pouquinho. Você pode falar: Lidiane tá falando besteira, eu vou continuar sendo sincera. Mas reveja isso. Reveja isso de coração. Reveja isso. Tá bom? Reveja suas palavras. Se não é pra curar, se não é pra restaurar, você tem que fazer a diferença, mulher. Você não pode ser igual a todo mundo. A partir do momento em que nós nos declaramos seguidoras de Jesus Cristo, o nosso comportamento tem que ser outro. Janine, te falei que devemos ir para Provérbios quando acabar Salmos, com certeza. Vamos fazer isso sim, Janine. Quando a gente acabar Salmos, a gente vai para Provérbios. Provérbios é um tapa na cara em cada texto. Toda hora a gente apanha. A gente precisa ler sim. Coloca aqui a frase, por favor. A sinceridade tem que passar pelo filtro da sabedoria. Obrigada. Eu vou fixar o comentário aqui. A sinceridade tem que passar pelo filtro da sabedoria. Vamos postar isso nos nossos stories? E vamos nos comprometer a guardar nossa língua? A cuidar das nossas palavras? Eu sei que às vezes coça pra responder, mas quando você vier com aquela vontade de responder, não responde. Eu vou falar pra você, eu resisto muito à vontade de responder. Porque às vezes eu recebo cada comentário aqui que só Jesus na causa. Cada comentário, cada direct, que é umas coisas que não dá pra entender. Por que a pessoa perde o tempo da vida dela em fazer aquele tipo de comentário? Eu realmente não entendo como tem gente que perde o seu tempo em atacar o trabalho de outra pessoa na internet. É um negócio assim que não entra na minha mente. Não entra na minha cabeça. Mas eu resisto à vontade de responder. Eu não respondo. Eu ignoro.
Eu acho que isso deixa a pessoa com mais raiva ainda. Porque ela vem pra confusão e eu ignoro. Porque a palavra de Deus diz que quando você responde ao insensato, você se torna igual a ele. Eu não quero ser uma mulher insensata. Eu não quero ser a tola, eu quero ser a sábia. Então eu não respondo. Eu resisto muito à vontade de responder. Por quê? Porque eu sei que aquilo... Eu não conheço a pessoa que tá do outro lado. Eu não sei o que ela tá passando, eu não sei nada da vida dela, como ela também não sabe da minha. Né? 15 segundos de stories não dá pra você me conhecer. Você não me conhece porque você assiste os meus stories. Você não me conhece porque você lê uma publicação minha. Né? Isso aqui é muito pouco, é um pedacinho, é um recorte da minha vida. Né? Então você ficar discutindo com outra pessoa só vai criar mais contenda, vai ferir o seu coração e vai ferir o coração do outro. Então eu guardo o meu coração, eu me resguardo desse tipo de coisa e eu resisto à vontade de responder, né? Faço igual o salmista, clamo o Senhor na minha angústia e ele me responde. Amém? Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo... Ó, tá vendo? Se expressa com elegância será amigo do rei. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Então a sinceridade tem que passar pelo filtro da sabedoria. Amém? Glória a Deus. Essa foi a nossa reflexão do Salmo de hoje. Fica aí a tarefa de vocês para publicar nos seus stories essa frase. A sinceridade tem que passar pelo filtro da sabedoria. Amém? Senão é pura maldade. Glória a Deus, vamos orar então? Feche seus olhos aonde você está e concorde em fé comigo. Senhor, muito obrigada por essa palavra que nos exortou nessa manhã, que nos mostrou o seu caminho, que nos deu um direcionamento de como nós podemos usar a nossa língua. Nós nos comprometemos hoje aqui, Senhor, contigo, a usar as nossas redes sociais, a usar as nossas palavras, a nossa boca para edificar, para abençoar, para restaurar, para curar outras pessoas. Pai, afasta de nós todo o ímpeto de ferir pessoas, afasta de nós a língua mentirosa, afasta de nós os caluniadores, afasta de nós os orgulhosos, afasta de nós aqueles que buscam contendas entre os irmãos. Senhor, que nós possamos ser mulheres sábias, ter discernimento, Pai, para não nos envolvermos em contendas, para não nos envolvermos em situações que não glorificam e não exaltam o seu nome, porque esse é o nosso propósito. Nós estamos aqui para te glorificar, para te exaltar, para sermos sal, para sermos luz, para sermos as embaixadoras do reino aqui na terra. Nós somos mulheres pacificadoras. Assim como o salmista diz, nós também afirmamos, nós somos de paz, nós somos pacificadoras. Nós apaziguamos, não provocamos ira. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, porque sozinhas nós não conseguiremos. Precisamos do teu Espírito Santo nos guiando, precisamos que o Senhor nos ensine a sermos essas mulheres segundo o teu coração. Ajuda-nos, Senhor. Mata a nossa carne, Senhor. Nós renunciamos ao orgulho, renunciamos à maldade, renunciamos à fofoca, renunciamos à mentira, renunciamos à ofensa, renunciamos, Senhor, a todos aqueles sentimentos que nos fazem agir de forma que desagradam o Senhor. Nos ajuda no Senhor, dá-nos, Senhor, sabedoria. Nós clamamos a sabedoria do céu. Declaramos que a nossa mente é a mente de Cristo Jesus. Declaramos pensamentos do céu. Conecta, Senhor, os nossos pensamentos aos teus pensamentos. Que nós tenhamos a mente transformada e renovada pelo poder da tua palavra, pelo Espírito Santo de Deus. Queremos ser essas mulheres sábias que edificam, que constroem. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Essa é a nossa oração hoje. Amém? E amém. Muito obrigada pela sua companhia, mulher de Deus. Glória a Deus pela sua vida. Olha, 77 pessoas aqui numa manhã de segunda-feira me acompanhando. Isso é bênção demais. Muito, muito obrigada pela sua companhia nessa manhã.
Lembrando que toda segunda, quarta e sexta-feira, às 9h30, nós estamos lendo juntas o livro de Salmos. Então, na próxima quarta-feira, às 9h30, eu espero vocês para nós continuarmos e lermos o Salmo 121. Amém? Então, essa live aqui vai ficar salva lá no nosso canal do YouTube, tá bom? E você vai poder conferir também lá, tá? O canal do YouTube, o link tá lá nos meus destaques, você encontra lá, tá? Aproveita e se inscreve no meu canal, que eu quero chegar a mil inscritos lá, me ajuda lá, tá bom? Beijo no coração e até quarta-feira, mulher. Tchau, tchau.